Fala galera do 1 para 100, Igor aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre como inserir um render em uma fotografia. A gente vai hoje ver como ajustar as cores e a exposição. Então, para ajustar as cores eu costumo usar dois métodos diferentes. Às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro e às vezes eu uso os dois em combinação. O primeiro método, normalmente, ele é mais rápido, mas dependendo do tanto de informação que a gente tiver na imagem de fundo, na foto, ele pode dar um pouco mais de trabalho. O segundo método exige um pouquinho mais de experiência, talvez uma noção de comparação das cores, mas ele pode ser mais eficiente e quando ele é aliado ao primeiro método, a gente costuma ter uns resultados bem bacanas. Então vamos para o primeiro método. O que a gente vai fazer nesse primeiro método? A gente vai tentar transferir as cores da imagem do fundo para a imagem do render, de uma forma mais direta. Então a gente vai fazer uma cópia desse layer 0 aqui, que é o nosso layer de fundo. Para fazer essa cópia, a gente pode ou apertar Ctrl J, que ele já cria uma cópia automaticamente, ou então, apertei um Ctrl Z aqui para voltar, ou então a gente pode apertar Alt, segurar em cima do layer, segurando a tecla Alt, que ele cria a cópia também. A gente vai trazer esse layer para cima do layer do nosso render e a gente vai colocar o modo do layer como color, de cor. Ou seja, ele vai estar passando para o layer de baixo apenas as cores. Então, para ele passar apenas para o layer do render e não afetar o nosso fundo, que é a nossa referência para as cores, a gente aperta Alt na linha entre os dois layers e ele vai aparecer essa setinha aqui, ó. Então ele está aplicando as cores apenas para o layer de baixo. Beleza, então. A partir desse momento a gente vai ver que a nossa imagem ficou totalmente sem cor. Então ela está só com as cores da imagem do fundo. Para diminuir isso, a gente vai diminuir a opacidade do layer até num ponto que a gente consiga ter uma diferença nas cores, de modo que a nossa imagem se ajuste mais fácil à foto do fundo, mas que a gente ainda consiga manter boa parte dos tons originais da nossa imagem. Como eu falei de pontos de referência, que é bacana também que a gente consiga comparar as duas imagens. Então aqui, por exemplo, eu tenho um carro que tem a tinta branca e um carro aqui na frente também que tem a pintura branca. Então eu vou tentando comparar as duas cores para que a gente consiga chegar assim, num mínimo de coloração parecida. Vai ser difícil que a gente chegue no mesmo tom, mas tendo esses pontos de referência já facilita bastante a nossa vida. A gente pode ver aqui um dos problemas que eu havia falado, que é como estão as cores da nossa foto. Então aqui, ó, a gente tinha uma cor bem vermelha, bem marcante, bem saturada, que está trazendo para a gente algumas manchas na imagem, no nosso render. Então a gente vai tentar contornar isso um pouco. Eu vou vir aqui no nosso layer 0, vou colocar ele no modo normal de novo e vou aumentar a opacidade dele. A gente vai usar, para tentar tirar essas partes mais saturadas da imagem, a ferramenta do carimbo, o Clone Stamp Tool, que é essa aqui. O que essa ferramenta vai fazer? A gente vai pegar como um ponto de referência na imagem e ela vai pintar a partir desse mesmo ponto em outro ponto. Para isso a gente vai ter que desativar aqui o que a gente havia colocado para esse layer ter feito apenas no layer de baixo. Então eu tiro aqui. Vou dar um zoom na imagem e vou mostrar para vocês aqui como funciona. Então se eu quiser pegar como referência esse ponto no asfalto aqui, eu posso pintar o restante da minha imagem. Então vamos lá. Eu quero tirar esse ponto, essa placa vermelha que está muito forte, atrapalhando bastante. Se vocês quiserem diminuir o tamanho do nosso pincel aqui do Clone Stamp Tool, é só apertar o colchete que está virado para o lado esquerdo, que ele diminui. E aí aos poucos a gente vai tirando essa marca que estava aqui. Eu vi também que esses dois pontinhos aqui estavam marcando um pouco. O telhado também acredito que esteja marcando, a gente tira ele também. Aqui em cima, nessa logomarca,
a marca fica evidente também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, como estava antes, né? Apertando Alt e clicando entre os dois. Vou colocar no Color para eu ver se eu conseguir tirar. Vou também tirar a opacidade. Voltar um pouco. E aparentemente a gente conseguiu voltar. Aumentando a opacidade, eu te perco um pouco da cor, mas fica razoável a nossa inserção aqui, a nossa compatibilidade entre as duas imagens. O outro método que eu gosto de usar é o método mais manual, que a gente vai criar um layer de ajuste de cores em cima desse render nosso e a gente vai ajustar as cores manualmente. Então eu venho aqui para colocar um filtro de ajuste de cor, Color Balance. Então, de cara eu vejo que essa imagem aqui está muito azulada em comparação a essa, está muito mais fria. Então eu vou colocar um pouco mais de amarelos e um pouco mais de vermelhos para deixar a imagem mais quente. Deixa eu colocar o layer no lugar certo aqui, que está tudo errado, eu coloquei ele lá em cima. Então o nosso layer de ajuste já está aqui. Como eu coloquei ele embaixo de um layer que já estava ajustado para funcionar apenas no layer que está embaixo, ele já veio com a setinha automática. Mas caso não venha, eu aperto Alt aqui de novo, ou então você aperta na setinha aqui. Aí, ó, eu vou colocar um pouco mais de amarelo, um pouco mais de vermelho. Aí, um pouquinho mais de verde. Eu gosto de aumentar aqui, que você consegue ter um pouco mais de precisão no slider. E aí aqui ajuste no olho, manual. Você pode usar alguns pontos de referência, como eu tinha falado aqui no carro, ó. Tô vendo que a pintura do carro tá um pouco mais azulada ainda, mas eu não sei se eu vou conseguir ajustar ela pro ponto que eu queria sem assim, atrapalhar muito as minhas cores originais do render. Mas eu vou tentar. Acho que ele tá com um pouco de magenta demais, né? Aí, eu acho que foi. Mas tá muito amarelado. Então eu tenho que diminuir um pouco do amarelo aqui. E uma outra alternativa é eu criar um layer de ajuste para esse aqui também. Então a gente vai chegando das duas pontas, né? A gente vai chegando na compatibilidade de cores. Então eu crio um para cá. Como a minha imagem aqui tá mais azulada do que a imagem de cá, então eu vou aumentar o azul da minha imagem de fundo. Ó, eu tava vendo um pouco mais de magenta lá no carro. Eu coloco um pouco mais de magenta aqui. Nem tanto, né, Igor? Aí. E vou tirar um pouco de vermelho também. Ó, chegou no resultado. Ok, não vou postergar muito, mas vocês já pegaram uma ideia, né, de como a gente consegue fazer esse ajuste. Aí. E aí uma outra forma que eu falei era aliar as duas alternativas. Então eu vou vir aqui no meu layer que eu tinha criado antes. Vou diminuir a opacidade, posso deixar ela bem menor do que estava antes. Aqui, ó. Aí a gente vê a diferença com quase nenhuma, né? Vou aumentar um pouco mais a opacidade para a gente ver a diferença com e sem a nossa camada de ajuste. Ó, agora deu para ver um pouco de diferença. Se eu der um zoom aqui, acho que dá para ver. Aí. Beleza. Eu acho que ficou interessante agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o ajuste de brilho. A gente vai fazer o ajuste de brilho usando um layer de exposição. Esse layer de exposição também tem que ficar com essa setinha diretamente no render para que a gente afete somente o render e não a imagem do fundo. E para que a gente consiga ver de uma forma mais eficiente se a gente está ajustando direitinho a exposição do render com a exposição da foto. Eu gosto de criar uma layer de ajuste de preto e branco, ó. Quer ver? Black and White. Então eu vou criar um filtro preto e branco que vai me ajudar a ter menos distração das cores para que a gente consiga fazer esse ajuste direitinho. Então o que eu tento fazer? Eu tento ajustar os pretos, as áreas mais escuras do meu render com as áreas mais escuras da minha foto.
Aqui eu tô vendo que eu tenho um pouco de diferença de contraste nesse primeiro plano da imagem e no último plano. Então, no primeiro plano aqui nesse carro, a gente vê que a gente tem brancos muito estourados, com muita exposição, e as partes mais escuras bem pretas, assim, quase um preto absoluto. E aqui no fundo, eu tô vendo assim que o meu branco não tá tão estourado, apesar de que isso aqui não é branco, né? E o meu preto tá preto, mas eu acho que não tá tão intenso quanto esse aqui. Ou então pode ser só uma questão de comparação. Mas por mais que nesse fundo aqui eu não tenha branco e talvez o contraste do branco fosse parecido com esse, a sensação que ele está me passando é essa. E o que eu vou fazer então para contornar isso, né? Porque eu tenho que escolher um preto para ser o preto mais escuro desse aqui. Eu vou fazer com esse plano intermediário aqui, que tem esses dois carros no meio, esse famoso ninho com a escada no teto e esse carro aqui da frente. Então vamos lá. Eu vou tentar comparar o preto desse pneu aqui da parte mais escura com esse. Eu acho que já tá bem semelhante, para falar a verdade. Devia ter pegado uma imagem um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, no panorama geral, a gente vai mexendo nesses sliders aqui. Esse slider aqui é o da exposição geral. Então, quanto maior, mais brilhante a imagem vai ficar, mais exposta. E quanto menor, mais escuro. Eu acho que eu tenho que deixar que ela tá um pouquinho clara demais, no normal. Aqui no offset a gente vai trabalhar um pouco do contraste. Eu acho que eu preciso um pouquinho mais de contraste. E a gente vai trabalhar no Gamma Correction também. A gente vai mexendo nesses sliders aqui, é muita questão de observação. De você ver o quão parecido o render tá ficando com a imagem do fundo. E aí, a partir da imagem que vocês forem trabalhando, vocês vão pegando mais experiência e cada imagem vai ter um ajuste diferente. Eu vou tirar um pouco do filtro agora para ver como tá. Eu acho que tá bem satisfatório. Vamos ver o que acontece sem o filtro. Aumentar um pouquinho o Gamma Correction aqui. Não offset. Acho que vai ter que ficar negativo mesmo. Foi demais, será? Acho que não, hein? Se bem que eu não tô vendo não tô vendo sombras tão fortes quanto as que estão ficando aqui em nenhum lugar. Só que nesse plano da frente. Mas como ela tá no plano da frente, vou diminuir um pouquinho. Então, deixar um pouco maior, na verdade, né? Menos negativo. Agora que a gente fez esses ajustes, vamos fazer um pouco de ajuste de saturação. Então, vou criar outro filtro aqui. Vou criar um filtro clicando no Render. Hue Saturation. Aí, normalmente as imagens que a gente produz no computador, os renders, têm mais saturação, mais cor do que as imagens que a gente costuma fotografar. Então, eu gosto sempre de tirar a saturação do render. Em determinados pontos eu tiro mais, em determinados eu tiro menos, mas eu acho que contribui bastante para a inserção. Então, se eu tirar a saturação aqui, dá para ver bastante diferença. O último toque que eu gosto de fazer para inserção é ajustar a mesclagem da renderização. Então eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, vou em Blending Options, que são as opções de mesclagem, e eu vou colocar aqui um Outer Glow, que é um brilho externo. Aqui a gente tem alguns parâmetros de configuração, vou passar pelos importantes com vocês. Então aqui no Blend Mode, que é a forma de mesclagem, a gente vai colocar Soft Light. Por quê? O que a gente está querendo criar aqui? A gente está querendo criar uma espécie de aura, que seria o reflexo da luz em um objeto. Então, todo objeto que é fotografado, ou então todo objeto que existe mesmo, ele emite uma luz, que é uma luz que é refletida do sol, e aí a gente vai tentar simular isso aqui para dar uma mesclada melhor. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar o Blend Mode, né, que é o modo de mesclagem, em Soft Light, que é uma luz suave.
Aqui tem outras formas de mesclagem, vocês podem até brincar com esse aqui, tentar outras, mas eu gosto de usar a Soft Light, que fica mais discreta. A opacidade, se vocês acompanharem aqui vai dar para ver também uma prévia, mas na imagem aqui embaixo já dá para ver no render. Eu vou deixar a opacidade no máximo até o final para a gente ter mais noção do que a gente está fazendo. O noise aqui é o ruído. No ruído máximo eu praticamente nunca uso, mas toda fotografia que a gente tira vai ter algum tipo de ruído. Então eu gosto de deixar bem pouquinho assim, só para falar que tem mesmo, mas não precisa de muito não. O spread vai ser o quanto a nossa aura vai espraiar, o quanto ela vai se dissolver. Eu gosto de deixar no mínimo para ficar o mais discreto possível. O tamanho vai ser a distância em que essa aura vai se dissolver. Gosto de deixar no máximo também. Na qualidade aqui, você pode usar esse Anti-Aliased aqui, que vai dar uma suavizada nas bordas, mas eu não costumo mexer muito nesses parâmetros aqui não. Eu acho que só os de cima são suficientes. Então a gente volta à opacidade. Aqui dá pra gente ver que a opacidade estava bem alta, né? Vou diminuindo aos poucos. Eu gosto que esse efeito assim seja praticamente imperceptível para a pessoa que vê a imagem final, mas ele tem que fazer diferença. Então eu vou vir aqui do lado, chegar essa janela para cá e vou tirar o efeito. Ó, tá bem perceptível a diferença, mas a pessoa que bateu o olho na imagem, eu acho que é difícil conseguir perceber que o efeito tá aqui. Então para mim vai ser o suficiente. Então para hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço a máscara de uma forma mais correta, né? Que aqui a gente fez a máscara de uma maneira mais rápida, só para a gente ter uma noção de como a imagem se insere. Vou mostrar para vocês também algumas técnicas de matte painting, que é uma técnica que a gente vai usar para pintar esses detalhes que estão na imagem. Vou tirar esse poste, dar continuidade nesse telhado. Inserir algumas pessoas aqui para mostrar para vocês como eu faço a inserção na foto, inserir algumas árvores, e é isso. Vou tentar soltar esse vídeo o mais rápido possível. Muito obrigado pelo apoio. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever, dar um like, compartilhar com quem você acha que pode ser útil, e muito obrigado. Até a próxima.